Então hoje nós vamos resolver este mistério, se é 3/3 ou 4/3. Fica junto comigo nesse vídeo que você vai aprender de fato e tirar a sua dúvida. Hoje eu estou com uma presença ilustre aqui, o Monsenhor Edmilson José, que é da cidade de Águas de Santa Bárbara e também da paróquia de Santa Bárbara. Ele tem costume da devoção do Santo Terço desde criança, reza todos os dias o Santo Rosário. É uma alegria tê-lo aqui conosco, querido. Alegria toda minha de poder estar aqui participando com você, né, nesse momento, né, sobre o Rosário. Monsenhor, vamos lá. Tem muita gente que tem a questão da dúvida depois da instituição que o Papa João Paulo II fez dos mistérios luminosos. Explica aqui pra gente se é 3/3 ou 4/3. Então, na verdade, o Rosário é 3/3, sempre foi e sempre será. Quando o Papa João Paulo II instituiu o ano do Rosário, ao final, né, ele fez aquela carta, né, sobre o Rosário e ele instituiu os mistérios luminosos. Isso não significa que ele instituiu um terço a mais, ou seja, que hoje o Rosário já não são mais 3/3 mais 4. Ele instituiu o mistério luminoso para que na quinta-feira, rezando o mistério luminoso, nós pudéssemos então completar a vida pública de Jesus através dos mistérios. Mas o Rosário continua sendo 3, porque caso fosse 4, então nós não rezaríamos o terço, a gente rezaria o quarto, né? Então, e outra, tem toda uma tradição o Rosário. O Rosário, ele começou com os monges que durante o dia eles tinham que rezar os 150 salmos que está na Bíblia. E o povo simples, o povo não sabia ler, não tinha a Bíblia em mãos, o povo então rezava 150 Pai Nossos, que depois se transformaram em 150 Ave Marias. E depois veio o nome de Rosário, quando Nossa Senhora aparece para São Domingos e Gusmão e assim por diante. E o nome Rosário significa coroa de rosas, né? Então o Rosário são 3/3. Se você quiser rezar 4, ótimo, quanto mais melhor. Mas o Rosário são 3/3 e na quinta-feira a gente medita os mistérios luminosos. Então, cessou a sua dúvida sobre essa grande incógnita. Mas também, fora esta pergunta para sanar as nossas dúvidas, o senhor falou, quanto mais rezar, melhor. O senhor já escutou falar de um exorcista chamado Gabriele Amorth? Sim, e muito. É uma pessoa que eu admiro muito, leio as obras dele e tenho certeza que nesse momento ele goza as alegrias do céu por tudo aquilo que ele fez de bem, salvando almas e libertando almas do demônio, né? Então, é isso que é interessante, porque o padre Gabriele Amorth, eu também tenho essa certeza que foi um homem muito virtuoso, amou muito a Deus, foi muito fiel à Santa Igreja, e nesses relatos de exorcismo tem muitas coisas bonitas que pela providência de Deus é nos permitido que chegue até nós pelo pai da mentira, que é força da igreja do exorcismo, é obrigado a falar a verdade. Nessa vida de exorcista do padre Gabriele, ele tem algum relato que ele fala sobre a eficácia, o poder do Santo Rosário? Sim, e eu faço uma ligação com as aparições de Fátima. Na verdade, um dos exorcismos veio confirmar exatamente aquilo que Nossa Senhora falou, né, para as crianças: rezai o rosário todos os dias porque ele vos salvar. Então Nossa Senhora sabia, porque ela dizia que o rosário salvava. Porque num dos exorcismos o padre Gabriele Amorth, ele tendo o rosário nas mãos, né, ele então começa a fazer o exorcismo e o demônio começa a se tribuchar e ele percebe que é por causa do rosário, né? E aí então ele pergunta por que o demônio estava agitado diante do rosário. Ele disse, o demônio falando na pessoa possessa: porque cada Ave Maria é um golpe na minha cabeça. E se os homens soubessem o poder do rosário, o inferno estaria destruído. No exorcismo, o demônio falou, o padre Gabriele Amorth. Então, por que Nossa Senhora disse que o rosário era o meio para se salvar? Porque cada golpe... O rosário são 150 Ave Marias, portanto são 150 golpes, ou seja, ele não vai querer ficar perto de alguém que durante o dia lhe dá 150 golpes. Por isso que ele odeia o rosário, por isso que ele faz de tudo para que as pessoas não rezem o rosário, porque realmente depois da missa é a oração mais eficaz para nos levar para o céu. Agora vamos lá, ele está falando tudo isso. Monsenhor, vou te jogar na fogueira.
qual que é a sua experiência sobre essa eficácia do rosário? O senhor tem costume de rezá-lo? Sim. Bom, desde criança aprendi em casa com os meus pais, né, sempre muito devoto de Nossa Senhora, a rezar o terço, né? E às vezes as pessoas diziam, eu rezo o rosário. Eu falei, nossa, mas o rosário, como não tem tempo, né? Eu achava que era algo, nossa. Mas só que a partir do dia que eu me consagrei a Nossa Senhora, através da consagração total de São Luís Maria de Montfort, naquele dia a Nossa Senhora falou para mim, rosário. E a partir daquele dia, nunca mais na minha vida, eu passei um dia sequer sem rezar o rosário. E Nossa Senhora me pediu no dia, eu senti ela pedindo, que eu deveria ser missionário do rosário. Por isso, em todos os lugares, todas as pregações que eu faço, seja em homilia de missa, eu sempre termino falando do rosário e da eficácia do rosário. Porque eu experimento na minha vida e sei que as pessoas também que rezam o rosário. Esses dias mesmo alguém veio, Monsenhor, o senhor não tem uma oração forte de exorcismo que eu estou precisando? Eu falei, tenho sim. Tirei do bolso o terço e falei, eis aqui. Essa é uma das mais poderosas orações de exorcismo. E eu tive um testemunho agora há pouco tempo, eu estava dando aula em Marília, alguém de Marília queria conversar comigo porque precisava de uma orientação espiritual, né? E veio colocar a questão de trabalho, estava sem trabalho e estava difícil. E essa pessoa não tinha muita intimidade com Nossa Senhora, tinha dificuldade de se relacionar com Nossa Senhora. E eu disse, reza o rosário todos os dias e você vai testemunhar o que o rosário vai fazer na sua vida. A pessoa ficou meio assim, aí começou, né? Aí essa pessoa um dia foi levar a esposa no trabalho, como ele estava sem trabalho, para não ficar gastando combustível e ir voltando, ele ficou ali no jardim, na frente do trabalho da esposa, rezando o rosário. Quando passou alguém, falou, rapaz, você aí, olha, você não quer, eu tenho um serviço para você, eu tenho um trabalho, tal. Hoje ele está trabalhando, está ganhando muito bem e disse para mim, o dia que o senhor tiver uma missa importante, me fale que eu quero dar testemunho do que o rosário fez na minha vida. Tá aí, né? Nossa, olha, é muito bonito, porque ele prega com a vida. Tem uma das coisas que eu gosto muito que o padre Antônio Beira disse, que ele falava assim, por que São João Batista convertia tantas pessoas? Porque ele não pregava para os ouvidos, ele pregava para os olhos. Então ele falava sobre conversão e era um convertido, um homem santo. Sobre penitência, era um penitente. O Monsenhor está falando para você rezar o rosário porque ele o reza. Eu aconselho, se você talvez não tem tempo de rezar de uma vez, fraciona, faz um texto de manhã, um à tarde, um pouco mais à noite. E também, só para dar uma colaborada aqui naquilo que ele disse, relacionado a essa batalha com o demônio. O Papa Adriano VI nos ensina que o rosário é o flagelo dos demônios. E o Padre Pio, que eu acho muito interessante, foi um dos santos que mais combateu contra o inferno. Uma filha espiritual perguntou para o Padre Pio, quantos terços o senhor reza por dia? Ele falou, eu não posso mentir, eu rezo até 100 terços por dia. E aí uma outra filha espiritual falou assim, Padre Pio, como que você consegue rezar tantos terços assim? E ele respondeu, como que você consegue não rezá-los? Sendo que Nossa Senhora já falou da eficácia e disse que até essa oração poderosa poderia nos livrar da guerra. Ou seja, este vídeo não chegou para você à toa. Nossa Senhora está te convidando, através de um filho predileto dela, a empunhar esta arma para você rezar. Agora eu quero deixar aqui, você ia falar alguma coisa? Quero falar. Pode falar. Quando eu prego sobre o rosário, e é quase todo dia, eu sempre falo, se você não tem o rosário bem rezado, você não leva mais do que 1 hora, às vezes até 50 minutos. Se você não tem 1 hora por dia para dedicar a Deus, então você é um sério candidato aí para o inferno. Verdade, porque se você não reza 1 hora por dia, que católico, que homem de fé, que mulher de fé você é? 1 hora só. O que é 1 hora de oração por dia? Né? Deveria ser muito mais, né? Mas eu falo sempre que a gente tem que dar o dízimo do nosso dia, do tempo do nosso dia, que são 24 horas, então pelo menos 2h30 de oração por dia seria o ideal. Mas 1 horinha, né? E eu lembro muito de Santa Teresinha. Santa Teresinha, ela dizia que ela tinha muita dificuldade de rezar o rosário, mas ela rezava, né? E certa vez ela disse que o rosário é a grande corrente que liga o céu e a terra. Lá no céu, na ponta do rosário, está Nossa Senhora, derramando as graças através do rosário, porque ela é medianeira de todas as graças. E aqui embaixo somos nós segurando, recebendo as graças e ao mesmo tempo, através do rosário, elevando as nossas orações até o céu para que Nossa Senhora interceda junto de Jesus.
Então é isso. E outra coisa também, tem muita gente que fala, é melhor rezar um Pai Nosso bem rezado que um terço mal rezado. Eu vou dizer uma coisa para você que está me ouvindo. Mesmo com preguiça, mesmo sem vontade, reze. Porque eu aprendi com o Monsenhor Jonas, uma vez ele falou, que quando a gente reza com vontade, com gosto, há oração, mas não há penitência. Quando a gente reza forçado, além da oração, a gente faz penitência. Nossa, muito bom isso, hein? Sabe? Porque quando você não está com vontade, você reza, além de rezar, você não está fazendo penitência. Porque essa história de, não, mas se distrair, não tem problema. Você está rezando o rosário. O importante é rezar o rosário. Claro que é bom se concentrar, é bom com vontade, mas não é todo dia que a gente tem vontade de rezar. Mas a gente tem que rezar, porque senão o demônio entra e se você não reza hoje, ele vai dizer para você amanhã, olha, ontem você já não rezou, hoje também não. E assim, se você deixar um dia sem rezar o rosário, o demônio entra no meio e vai falar, não, já não rezou ontem, não rezou hoje. E a hora que você vê, você já abandonou a oração do rosário. E qualquer outra oração, né? Então, mesmo sem vontade, mesmo tendo que fazer assim por obrigação, faça. Porque ele vai ter o seu valor diante do coração de Jesus. Ufa, que chacoalhão, que graça e que chamado, né? Às vezes a gente posta aqui no canal algumas tristezas que a gente vê internamente na igreja, alguns progressismos. Aproveite que um padre católico está falando ao teu coração e fazendo esse chamamento para você. Eu quero te pedir um favor do meu coração. O Monsenhor Edmilson, ele tem um canal no YouTube e a página dele no Instagram. O canal, você coloca lá, Edmilson José Zanin. Eu vou colocar os links aqui embaixo. E o Instagram dele é Edmilson José. Ele posta vídeo todos os dias, um conteúdo melhor do que o outro. Eu te convido a conhecer a página dele, o apostolado dele e rezar pela vida dele. Você não pode terminar esse vídeo sem nos dar uma bênção por intercessão de Nossa Senhora do Rosário. Com certeza. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela imposição das minhas mãos sacerdotais, pela invocação da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu castíssimo esposo, abençoe-vos o Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Salve Maria!